Tudo bem, professor Alexandre Soares na área? Tô ao vivo. Xandão, não é gravado não? Né? Não, tô ao vivo. Em ponto, Xandão tá na área. Como eu disse ontem, anteontem, e aí a gente vai continuar. Então preste atenção, importante demais este primeiro momento. Lembrando que a gente está aqui vendo o que existe, e você acho que já está começando a perceber, existe um método de aprendizagem eficiente. Isso, acredito que já esteja claro para você. Há um método. Aí a gente conversou sobre isso. Ontem eu dei a aula teórica, por quê? Porque dentro dessa metodologia, o seu primeiro passo é o contato com a teoria. A aula em vídeo teórica entrou na plataforma do Xandão. Primeiro passo, o que você faz? Você vai assistir a aula teórica, como foi o caso de ontem. Aí na aula teórica, a gente deixou claro que além da aula em vídeo, vai aparecer um material, um PDF, que vai complementar a aula do vídeo, papel que complementa mais as anotações obrigatórias que você vai fazer. Não, Xandão? Então. Então você vai ter de fazer obrigatoriamente as tais anotações. Um detalhe importante, tô sem o material da aula de hoje, que é de exercício, Xandão. Faço o quê? Tem de entrar no grupo VIP. O link tá aí no chat. Então, pum, clicou no link, entrou no chat, pegou o material. Ok. Assistiu a aula teórica, beleza, deu aquele descanso. Aí agora a gente cai no segundo momento da metodologia. Segundo momento é fazer os exercícios de fixação. Para quê? Para você cair em pegadinha? Não. Para você já ter o contato com a realidade literal da prova? Não. É só para você fixar a teoria pela qual você passou. E um detalhe, é claro que se for o caso, você fará algumas anotações, claro. Deu mole? Vou explicar. Apareceu um detalhezinho de exercício. Ah, isso está no exercício. Isso não está na aula teórica. Você fez o quê? Você colocou no seu materialzinho, tá bom? Então vamos continuar. Então sejam bem-vindos. Segundo momento, depois da aula teórica, exercícios de fixação. Clicou, exercício de fixação, apareceu o que para você? Isto aqui, ó. Identifique, deixe-me habilitar minha canetinha. As vozes verbais usando, VA para voz ativa, VPA para passiva analítica, VPS para passiva sintética e VR para voz reflexiva. Xandão, isso de que trata isso, Xandão? Onde, Xandão? Você não assistiu a aula de ontem, não? Não assistiu, não? Então, ontem eu dei aula teórica sobre vozes verbais. Eu estou seguindo a sequência natural da metodologia. Então, agora, depois da aula teórica, vozes verbais, a gente vai aplicar essa teoria do vídeo dentro do exercício para fixar essa teoria de fixação. Então, vamos para a primeira. O menino lavou as mãos antes de comer. Primeiro detalhe importante, logo para você ficar esperto, é o seguinte. Lembrando, aula de ontem. Na voz passiva, entenda, o sujeito, ele sofre ação verbal. Já começa por aí. Repare que aqui, se eu perguntar o verbo lavar, veja, quem? Quem foi que lavou as mãos antes de comer? Quem lavou foi o menino. Então, o menino lavou. Perguntou ao verbo, ele me deu. Sujeito apareceu. Entenda um detalhe logo do início da aula da teoria. Quando o sujeito ele pratica ação, repare que o menino aqui não está sendo lavado, não. Não jogaram o moleque dentro da bacia, não. Aqui é o moleque lavando a mão, né? O piá, o menino. Então, é ele que está lavando. Se ele lava, ele é o agente de lavar. Então, este sujeito que aqui está é um sujeito que age igualzinho você. Ah, não, Xandão. Vai falar isso de novo? Vou falar. E que enquanto não entrar no seu coração, isso aqui é igual igreja. Daqui a pouco está dizendo amém, não sabe nem por quê. Então, enquanto você ficar sentadinha, sentadinho, deitadinho, sem agir, sem escrever, sem realizar, você acha que você vai aprender? Poxa, não. Reza, que é muito melhor.
tá? Você não vai aprender, você no máximo vai entender. Então vamos sair da fase do entender para aprender. Sujeito, que é o agente. Sujeito ativo. Vou colocar aqui, ó, ativo, agente é a mesma coisa. E na aula de ontem, nós vimos na teoria que quando o sujeito é o ativo, sujeito agente, a voz verbal desta oração é a VA, é voz ativa. Então, voz ativa, só para lembrar, é quando o sujeito pratica a ação verbal. Agora, Xandão, oba! Tá com vontade hoje não, Xande? É mais ou menos. Você quer que seja sincero? Mais ou menos. Mas a gente vai indo. Não esquenta a cabeça não. Mesmo com mais ou menos a gente vai. Então, repare. Agora, Xandão, oba! E se o sujeito for passivinho igual a mim? Fico deitadinho assistindo a aula e achando que vou passar. Ah, se o sujeito é passivo, vamos ver aqui, ó. A casa, ela foi pintada pelos pedreiros. Repare um detalhe importante, preste atenção. Perguntei ao verbo. Na verdade, é uma locução. Você sabe que eu vou voltar aqui. Então, pare de pombagerir. Está ansiosa? Ah, toma um remédio, pô. Tu tá ansioso? Então, calma. Tomar aí, ó, tal de Donarei, não. Tem que tomar um Rivotril, uma gotinha embaixo da língua. Segura um cadinho, eu vou voltar aqui. Veja, perguntei a locução verbal o que foi pintado pelos pedreiros? Foi a casa. Então, pergunta verbo, ele dá sujeito. Ó, sujeito. Agora, veja só. Essa casa aqui, aí tem que pensar. Uma professora, minha filha pequenininha falou isso para mim. Papai, oba, diga, moleque. A professora mandou que eu pensasse com a cabeça. Então, do jeito que a professora falou, a professora estava irritada. Pensa com a cabeça, meu filho. Então, ó, pensa com a cabecinha. Essa casa foi pintada. Esse sujeito, é claro, que não praticou a ação de pintar. Sofreu. Então, a casa ela não pintou nada, ela foi pintada. Então, quem é pintado é o que recebe a ação verbal. Beleza. Então, esse sujeito aqui presente é o sujeito passivo. Preste atenção. Se trata de um sujeito passivo paciente, sabemos, já é VP. Já é voz passiva. Tá gostando? Tá gostando ou não? Ah, tudo bem, já não. Agora, cuidado. A gente começou a ver, e aí por isso serve tanto exercício de fixação, para fixar aquilo que você começou. Então, você está entendendo que os exercícios de fixação que trazem gabarito todo comentado é como se você continuasse na aula teórica. É a mesma coisa. Não, exercício, não é assim. Mas esse tipo de exercício aqui é teoria ainda. É ratificação de teoria. Por quê? Porque tem um gabarito comentado, tá tudo certinho ali. Entendi, Xandão. Então ainda não é a realidade do campeonato. Não, é treinamento. Treinamento. Por isso que existe metodologia. É método. Lembra? Com eficiência. Repare, a voz passiva, tem de lembrar, ela pode ser VPA, analítica, ou ela pode ser VPS, sintética. Tô sagaz, Xandão. E a gente lembra o seguinte, que na VPA, voz passiva analítica, por quê? O que é analítico na língua? Analítico é tudo que é grande. Quando você deixa grande, você está fazendo o analítico. Eu dei um exemplo. Ontem, na aula teórica, eu dei um exemplo. Mais ou menos assim, ó. Ele é muito inteligente. Repare que se você quiser fazer a síntese, você faz ele inteligentíssimo. Então, inteligentíssimo é o adjetivo sintético. E muito inteligente é a passagem sem a síntese. Por isso que a gente chama de analítico. Então, analítico é grande, sintético é pequeno. Repare um detalhe importante. Na voz passiva analítica, não posso esquecer, haverá a presença do verbo ser. Xandão, oba! Tem uma dificuldade desgraçada com esse verbo ser. Não é você sozinho, não. É você, a torcida do Mengão. Pode ficar tranquilo. São os incômodos naturais que não vão aparecer na aula teórica, cara. Você está entendendo? Na aula teórica você não é incomodado. Não está sendo incomodado? Só se for por mim. Ah, não está gostando? Não, eu não gosto não. Então tá bom. Eu estou incomodando você. Então agora a teoria não incomoda você porque você vai acabar entendendo, cara. Agora, na hora do exercício, você passa a ser incomodado.
Aí aparece aqui foi. E foi e verbo ser, não, isso é verbo foi. Não, cuidado, foi aqui é o verbo ser conjugado no pretérito perfeito do modo indicativo. Eu fui, tu foste, ele foi. Então esse é o verbo ser, ele é estranho, ele é anômalo, ele muda totalmente. Isso você vai pegando. E repare que ada é uma terminação, preste atenção, que caracteriza o tal do particípio verbal, o particípio. Ué, é ada, Xandão? É. É ado ou ido. Ó, falado, vendido ou partido, mas pode ter variação de gênero e de número, claro. Veja que aqui, se é casa, eu não posso colocar que ela foi pintado. A casa foi pintado. Aí é baixaria. Você gosta de cometer uns erros assim, né? Nós gosta. Gosta desse, né? Nós gosta, nós fala, mas esse você não comete. Você não fala a casa foi pintado, aí então já é demais. Nós gosta, tudo bem. As minas chega, tudo bem, mas a casa foi pintado, não. Aí é exagero. Aí eu não vou gostar, aí é exagero. Então a casa foi pintada. Então ado ou ada caracteriza o tal do particípio do verbo pintar. E quando você vir, preste atenção, verbo ser mais particípio, pode acreditar que essa passiva é a grande, porque a chamada sintética vai apresentar um pronomezinho só, o tal do ser, SE. Então, quando vier o ser, aí você faz síntese. E quando vier a locução verbal, tá grande? Grande é analítico, pequenininho é sintético. Percebeu? Então, é a voz passiva grande, é a voz passiva analítica. Agora preste atenção. Olhe para Xandão. Xandão, isso eu já sei. Então calma, calma. Segura um cadinho, tá? Sem vaidade. Lembra? Na segunda-feira, hoje é quarta. Segunda-feira, quando eu comecei a falar, cuidado com a vaidade. Olha a curva, olha o gráfico. Muito vaidoso, conhecimento pequenininho, já está se achando especialista. Acaba se machucando. Então, repare. Eu também disse na aula teórica que dentro desta voz passiva analítica, veja, normalmente aqui é um marcador de pressuposição. O que é um marcador de pressuposição? É quando a gente tem que botar, lembra? Falei para você, a professora da minha filha, da Bárbara, tem de pensar com a cabecinha. Então agora, olha só, quando eu digo a você que normalmente este tal agente da passiva, vou falar, daqui a pouco a gente vai dissecá-lo de novo. Normalmente, na voz passiva analítica, aparecerá o agente da passiva. Normalmente, marcador de pressuposição. De pressuposição. Logo, se é normalmente, não é sempre. Isso aí tem de pensar com a cabecinha. Então, não é obrigatória a presença do agente da passiva, ele pode estar indeterminado no contexto, mas normalmente ele vem. E ele vem, repare só, introduzido pela preposição por, não pode ser de não, pode ser para não, contra, porra, não tá entendendo? Quer complicar, já é difícil, é por, cara. Então é pela preposição por, ou pelas contrações pelo, pelos, pela, pelas. Só isso, Xandão, só. Então veja que aqui os pedreiros, preste atenção, são os que pintaram essa tal casa. Ou seja, se os pedreiros pintaram, aqui é o agente da ação de pintar, mas é o agente que está na voz, ó, igual no colégio, tem colégio, tem colégio, eu estudei em colégio lá, estou em colégio, estudou em escola, eu estudei em colégio. Então, lá no colégio, lembra do colégio? A professora falava o quê? Ó, então, se está na voz agressiva, isso. Analítica, então aqui esse é o agente da passiva, é o agente que está dentro da voz passiva. Repare, você aprendeu isso na teoria. Tudo bem. Já não estou fazendo as questões? Estou olhando o gabarito comentado? E estou vendo que até então não preciso anotar nada. Tá bom. Quem disse que é obrigatório você anotar? Você vai anotar se houver uma novidade. Não, isso já está anotado, já está na primeira aula na teórica, para que eu vou botar isso de novo? Ah, não, eu não gosto de escrever. Eu faria. Se fosse o caso, eu faria.
mas você já vai estar desenrolando ali o exercício. Aí, calma, a gente foi à letra E, ou E, tanto faz, tá? O professor elogiou os alunos pelo bom comportamento. Preste atenção, eu sei, isso aí acontece com um primo seu, isso não vai acontecer com você, não. É com um primo seu. Lembra que eu já vi aquela propaganda da pomada? Pomada? Aquela pomada. Tem um primo meu que sofre com um negocinho, tem que passar uma pomada. É um primo seu. Você chegou à letra E, já está emocionado, emocionado, é poderoso, poderoso. É poderoso, é poderosa, é bam, bam, bam. Repare só. É menina descolada da Zona Sul. Aí você, eu sou malandra. Repare, se tem pelo, Xandão falou. É pelo, é agente da passiva. Não quero nem saber de mais nada, Xandão. Se tem o tal do pelo, é agente da passiva, isso aqui, com certeza, se não for, vou parar de estudar é hoje. Isso é VPA. Tá entendendo? Tá entendendo o que acontece? Aí Xandão não tá do seu lado. Tô não. Não tem como. Eu gostaria, do lado de cada um de vocês, mas não tô. Aí você botou VPA toda oriçado. Vem o gabarito, não é VPA, é VA. Você pega o papel, joga no chão, diz que vai parar, faz beicinho, isso acontece comigo, ninguém passa por isso. Ah, vai resolver o quê? Isso resolve? Não, né? Então você já viu que deu mole. Por que que deu mole? Porque está emocionado, está emocionada e está achando que a teoria, mesmo fazendo apenas um marcador de pressuposição, apenas tem um caráter aqui, ó, não taca essa bola toda, fazendo apenas questõezinhas, esse diminutivo também, tá marcando a minha opinião, questõezinhas de fixação, tá dando mole porque tá querendo correr. Não pode. Não pode. Na hora do exercício de fixação, ainda não é hora de correr, não é hora, achando, mas tempo é dinheiro. Sim, claro. Gostaria que você pegasse tudinho, eficiência e eficácia, com menos tempo. Claro, claro. Você acha que eu quero que você fique 10 anos aqui? Não. Se conseguisse fazer isso aqui você em 20 dias, estaria ótimo. Mas é na prática assim. Então é hora de ter calma. Repare, se fosse voz passiva, como você colocou, aqui teria de ter, voz passiva analítica, teria de ter verbo ser mais o particípio de um verbo qualquer. Cadê o verbo ser? Cadê o particípio? Ado, ido. Não, é elogiou. Então não pode ser voz passiva analítica. Acha não. Então, para ser voz passiva analítica, tem que ter a locução verbal? Tem que ter. E cuidado que nem sempre que reluz é oiro, tá? Então tem que ter um cuidado desgraçado. Legal. Já vou riscar isso aqui para não esquecer. Preste atenção. Depois até faço um comentário que não tem nada a ver com a aula de hoje. O que eu quero é o seguinte, pergunta, quem foi que elogiou? Quem foi que elogiou foi o professor. Então o professor, ele elogiou. Eu perguntei ao verbo. Ele me deu o sujeito dele. Pense comigo. Se o sujeito é aquele que elogiou, esse sujeito é o que elogia. É o agente, é o ativo. E sujeito agente não nos dá voz passiva. Cuidado, nos dá voz ativa. Vou botar aqui grandão, dá para não errar. E agora, e se pelo bom comportamento aí, Xandão? É por causa. Isso aqui é uma adjunta adverbial. Não vamos entrar. Na aula, você não entraria nisso, claro. Estou num bate-papo com você aqui. Porque o gabarito comentado ele não vai entrar nessa especificidade. Tem nada a ver. Eu só estou preparando você. Aí você, em princípio, deu esse mole e percebeu onde foi o mole. Aí você vai para o caderno e fala assim: ó, cuidado, mete um cuidado. Cuidado, sublinha cuidado, escreve assim: cuidado. Não basta aparecer por, pelo, pelos, pela, pelas, para eu determinar é agente da passiva. Não. Aqui o comportamento está agindo em nada. Isso aqui é o motivo, é a razão, é a causa dele ter elogiado. Então isso é uma adjunta adverbial. Tem nada a ver com agente da passiva, não. Por isso
que tem de ter calma, discernimento, tem que ter cabecinha no lugar para não se machucar. Quer queimar a etapa? Vai acabar dando errado. Veja só, voltei um cadinho. Outra, Ana olhou-se. Pergunta a você, quem foi que se olhou? Foi a Ana. O sujeito aqui é a Ana. E aí você já está sagaz. Veja, eu estou preparando esse primeiro momento para depois é como se fosse você fazendo exercício físico. Eu consegui, eu não ia conseguir falar mesmo, aí eu completei. Então, é como se fosse você fazendo o exercício de fixação. Aí, Xandão, então, tá? Então, por enquanto, eu só estou dando aquela palhinha, tem que dar, né? Fazer uma firula. Então, Ana olhou-se, ou seja, a Ana, ela olhou e foi vista por ela mesma no espelho. Ela olhou e se viu. Então, ela é o agente e o paciente ao mesmo tempo. Quando isso acontece, aparece a tal da voz reflexiva. Vamos botar aqui VR. Tá bom demais, Xandão. Beleza. Agora, olhe bem, preste atenção. Cuidado com a letra D. Olha o que eu vou fazer. Eu vou apagar tudo aqui, por quê? Para senão vir um bolo doido visual que não é legal. Organização, isso é muito importante também para aumento de atenção e para chegar à aprendizagem e sair da fase do entendimento é aonde a gente quer chegar. Voltei. Um detalhe importante. Tá vendo aqui o QR Code? Não tá na plataforma do Xandão ainda não? Tô não, Xandão. Tá esperando o quê? Tá esperando o preço da sexta-feira? Por quê? Porque existe o desconto. Mas desconto para mim, Xandão? É. Aí então manda aí, Xandão. Não é assim, é bagunça. Aí você tem de entrar. Entrar no grupo VIP, clique aí no link, que lá vão botar um negocinho na sua mão. É um desconto. Tá? Não esquenta a cabeça, não. Então, repare. Construiu-se uma nova ponte na cidade. Vou apagar tudinho para ficar só com o que interessa. Ó, o primeiro passo é você já dar uma olhada para este C aqui. Cuidado. Olhou para o C? Perigoso. Outro detalhe a que nós vamos nos prender. Pergunto a você. Construiu-se uma nova ponte na cidade. A pergunta é: o quê? O que foi construído na cidade? Na hora que eu pergunto de novo a você, adivinha o que vai acontecer? O verbo vai dar pra gente. Vai dar, gente? Vai dar. Vai dar o sujeito. Não nasceu para ser bandido. É só puxar a orelha. Já dá a quadrilha todinha. Então, ó, construiu-se uma nova ponte na cidade. Pergunto, o que foi construído na cidade? Ele me deu uma nova ponte. Então, essa nova ponte é a resposta para a pergunta que eu fiz ao verbo. Quando eu pergunto ao verbo, ele me dá o sujeito. Então, ele acabou de dar o sujeito para Xandão. E a pergunta, agora tem que botar... Lembra, professora? Professora da Barba? Tem que botar a cabecinha para funcionar. Pensa com a cabeça. Tem que ser com a cabeça, não é com a mão, não. Entenda. Quando eu digo que construiu-se uma nova ponte na cidade. Quando eu falo que ela foi construída na cidade, essa ponte não é agente de nada. Ela é paciente, ela está sendo construída, ela foi construída. Então, esse sujeito aqui presente, tal qual da letra B, é um sujeito paciente, é um sujeito passivo. E quando você vir que o sujeito da oração ele é passivo, não há dúvida de que é VP. Você fazendo em casa. Eu não estou lá, não. Tá não, gente? Tô não. Eu estou ali, já fiz o gabarito todinho comentado para você, mastigadinho. Tem mastigadinho, mastigadinho. Mastigadinho, tudo ali é só você ler. Mas Xandão tem uma preguiça de ler danada. Eu sei. É melhor ver vídeo, né? Então tá. Mas vai ter que se acostumar, tá? Repare. Aí sabe que é VP. Agora VP tem VPA e VPS. Lembrando que vai ter, ó, para ter a tal da VPA, voz passiva analítica, tem de ter, danada, é verbo ser e particípio. Repare que aqui não tem verbo ser na letra D. Veja que aqui não tem particípio. O que tem é o ser. E este ser é a mala do pronome, ó, pronome que faz apassivar. É o pronome apassivador, de que eu não posso me esquecer. Pelo menos nesse início a gente vai assim, você vai ver que vai dar tudo certo. Vai dar, Xandão? Vai dar tudo certo. Não esquenta a cabeça, não. Tá vendo que eu não estou entrando
em méritos, mas ainda vou entrar, mais pontuais, em detalhes. Não, eu quero só nesse primeiro momento o básico. Depois eu vou fazer igualzinho você em casa. Por enquanto eu estou enchendo a linguicinha, não tem jeito. Tem que encher a linguicinha. Então repare, esse se sendo pronome apassivador, ele acabou de construir a voz passiva feita por meio do pronome pronominal ou também chamada de sintética. Só para lembrar, ela é sintética por causa de quê, Xandão? Porque em vez de locução verbal, você só tem um pronomezinho pequenininho que é o ser. Então, por isso que ela é sintética. Além de outros detalhes aqui você não tem de se prender. Tá bom? Tá bom, Xande. Então agora eu tô ligado, Xandão. Eu tô aqui, agora eu vou fazer exercício mais do que nunca pegando a teoria que foi apresentada a mim. Legal. Aí continuei. Olha só. A música foi tocada pelo pianista. Você já está sagaz? Você olha para isso e pergunta: o que foi tocado? A música. A música é o sujeito. Você fazendo em casa com essa desenvoltura. Sujeito. Já vi que se ela foi tocada, a música não pode ser o agente, é ela que foi tocada. Então, aqui esse sujeito é um sujeito passivo. Se trata de sujeito passivo, é VP, é voz passiva. Já deu o primeiro passo. Voz passiva, existem duas. Repare, aquela que tem o pronome ser, fui. Existe o pronome ser? Não. Então, é VPA. E o resto, Xandão? O resto você deixa para depois. No exercício de fixação, eu quero você desse jeitinho. É VPA, é VPS, IVR e vai. Depois a gente vai se prender no momento oportuno, perfeito, no momento azado, você vai se prender às especificidades. O grande problema é que você quer tudo direitinho do jeito que você quer. Não dá. Não dá. Viver não é igual o que a gente quer. É fazer negócio. Viver é uma negociação eterna, já reparou? Então a gente cede um cadinho aqui, não cede ali, daí vai. Percebeu? E o resto? E o resto você vai tocando. Olha aqui, ó. Verbo ser, o foi, e tocado é o particípio. Pelo pianista é o agente da passiva. Agora, você acha que neste momento do exercício, você vai fazer isso? Aqui está o verbo ser, aqui está o particípio, aqui está o agente da passiva. Não. Ué, Xandão, mas se eu fizer, tá errado? Não, claro que não, porra. Você está indo, agente da passiva, muito além do que era necessário? Claro que não. Mas não é a tendência. A tendência qual é? Xandão me pediu aqui, exercício de fixação, determinar se é VA, VPS, VPA ou VR. E o resto? O resto você não quer saber. Você não quer saber. Por quê? Porque para o resto haverá aulas também e você vai perceber que no final, sem uma loucura desgraçada, você vai entender o todo, ainda que num primeiro momento você tenha, isso é importante, tenha de ver apenas as partes. Percebeu? Vamos para a letra G. Os alunos abraçaram-se. Lembra? Aula teórica? Eu abraço você, você me abraça. É claro que aqui existe uma ideia de reciprocidade entre eles. E aí, a maioria prefere escrever assim, ó, é voz reflexiva com ideia recíproca, tá? Mas se botar aqui direto, Xandão, botei voz recíproca. Eu falei isso para você na teoria. Tanto faz, pô. Não faz. A língua nem a prova, elas estão preocupadas com isso, não. Ok? Legal. Deixe-me beber um golinho de água agora. Comecei a esquentar, hein? Letra H. As roupas foram dobradas pela mãe. Tô vendo o verbo ser. Eu fui, tu foste, ele foi, fomos, fostes, foram. E dobradas, que é o particípio do verbo dobrar. Dobrado, dobrada, dobrados, dobradas, porque vai de acordo com o termo a que se refere o particípio. Se é o pijama, ele foi dobrado. Se é a roupa, ela foi dobrada. Se são os pijamas, foram dobrados. E se são as roupas, foram dobradas.
Então tem que ter esse cuidado. Então dobradas é o particípio do verbo dobrar. E você já está sagaz, Xandão, não precisa nem dizer. Se eu tenho o verbo ser e particípio, é VPA. Xandão, se eu realmente, Xandão, o que foi? Realmente, se com esse método não aprendeu mesmo tomar uma coça. Eu não concordo? Eu concordo com você. Você acha que eu vou dizer que não? Merece uma coça. Mas de vara de marmelo ou cipó cabeludo? Pode escolher. Cipó cabeludo arde mais do que vara de marmelo. Não é possível, cara. Você tem que treinar. Então, aí, ó. Xandão, mas quando eu tô em casa eu fico com a coceira. É mesmo, cara. Fico com a coceira danada e quero analisar tudinho. É por isso que dá problema. Fica mandando mensagem pra plataforma. Xandão, isso aqui tem nada a ver com a questão, cara. Você começa a querer fazer filosofia quando, na verdade, não é o filósofo que vai chegar lá. É o cara que é prático, é objetivo. Então, aqui é para fazer VPA, VPS, o negócio de agente da passível. Nada, rapaz. Aí você quer, esse C aqui tem qual é a função sintática desse C? Já viu isso? Não viu. Aí você quer fazer o negócio no lugar errado, porque dá coceira. Coça. Tá bom? Olha a letra I. Cozinha-se arroz todos os dias na minha casa. Concentre-se. Apareceu o C. Xandão, calma. Calma que o seu mal é esse. Pare. Cozinha-se arroz. Vou perguntar o verbo. Olha como é que a gente pergunta o danado. Você vai se acostumar com isso. O que é cozinhado? O que é cozinhado, Xandão? Na minha casa todos os dias. O que é cozinhado é o tal do arroz. Viu ou não? Xande, mas quando você faz é uma maravilha. Quando eu faço, eu não consigo fazer nada disso. Lógico, eu sou o dono da banca, eu sou o camelô. Aí quando eu faço aqui o negócio com o produto, você acha bom. Mas eu treino isso todo dia. Quando eu para casa, eu não consigo fazer. Então tem que treinar para conseguir fazer. Ou seja, o arroz é ele que é cozinhado todos os dias na minha casa. Então a pergunta que ele faz é a seguinte: perguntei ao verbo, ele me respondeu, a resposta dele é o sujeito. Estou gostando de ver, Xandão. E esse sujeito, pense com a cabeça. Com a cabeça. O arroz ele é cozinhado todos os dias lá em casa. Então, se esse arroz é cozinhado, a pergunta é a seguinte: sou eu que estou cozinhando? Não. Melhor. O arroz que está cozinhando? É eu que estou cozinhando. É o arroz que está cozinhando? Não. Ele está sendo cozinhado. Então, esse arroz aqui, que não está cozinhando nada e sim sendo cozinhado, esse sujeito aqui não é ativo, é um sujeito passivo. Se se trata de sujeito passivo, pode acreditar que é VA. Opa, que é VP. VP. É voz passiva. E voz passiva, Xandão? Existem duas. Com o verbo ser e particípio ou com o pronome ser. Quando é com o pronome ser, é VPS. Quando é sem o pronome ser, locução verbal, é VPA. Se errar, não. No início a gente erra, mas depois você acerta. Tá bom? Olha a outra. Venderam-se todos os ingressos do show. Pergunta que ele faz. O que foi vendido? Perguntou ao verbo, ele responde, descobriu o sujeito. Agora, mas não tem que ficar perguntando esse verbo? Claro, cara. Quem inventou isso aqui, inventou com essa lógica. Não adianta, se não perguntar o verbo, vai dar rolo. Como eu sempre digo, repare que eu falei rolo. Então tem que perguntar. Pergunta. O que é vendido? Ou, vender é passado. Vou deixar no passado. O que foi vendido? Todos os ingressos do show. Eles foram vendidos. Então, perguntei ao verbo o que foi vendido? Todos os ingressos. Perguntei a ele, ele me respondeu? Ele me responde sujeito. A pergunta é a seguinte: os ingressos venderam ou foram vendidos? Eles foram vendidos. Então, repare que aqui esse sujeito, mais uma vez, é um sujeito que não é um agente, é um sujeito paciente, é um sujeito passivo. E quando o sujeito da oração for passivo, é VP. VP com o pronome ser é VPS. E se fosse com o verbo ser mais particípio, seria VPA. Xandão, não é mole, né, Xandão? É isso aí. A pergunta é a seguinte: é ou não é um método? Começa com a teoria, lê o PDF, faz as anotações, vai para fixação. Mas, Xandão, então na hora da fixação não é para eu ficar de pombagerice querendo fazer bonito, não. Não é nada para fazer bonito. Não é hora de fazer um montão de análise doida. É simplesmente fazer o que eu estou pedindo no exercício de fixação. Só isso. Mas, Xandão, e esse só aqui, né? A palavrinha só. Só. Aí perde o tempo
escrevendo lá para a plataforma. Xandão, e o só, para pão duro, vai papai e joga para cá. Porra, não tem nada a ver com a questão. No final da história, eu vou responder, não tem maturidade para entender e fica sem entender. E o que tem de ser entendido não entende. Não é bom. Tá entendendo? Tô entendendo, Xandão. Repare, olha a letra K. Nós nos falamos, ou seja, eu falo com você e você fala comigo. Então é claro que entre você e mim há uma ideia recíproca. É a voz reflexiva com ideia de reciprocidade. Recíproca, Xandão. Olha a letra L. A encomenda foi entregue. Olha como é que você vai ficando depois sagaz. Você olha o jogo como um todo. Você acha que no início você vai levantar a cabecinha. Ó, o lateral passou, o campo, né, a zaga tá voltando. Ó, repare, o goleiro tá adiantado. Você não consegue nem olhar para nada. Se você olhar para alguma coisa, você pisa na bola e cai. Mas isso é o atleta ou somos nós? Nós. Você no futuro é um atleta. Você vai, quando botar a bola no pé e tá correndo, você não precisa olhar para a bola. Você sente a bola. Ficou estranho. De vez em quando fica estranho. Mas você sabe que tá com a bola no pé. Então você já pode levantar a cabecinha. Repara, o lateral passou, o esquerdo, o direito ficou, o goleiro tá adiantado, a zaga tá para frente, bota porque ele vai correr. Mas quer fazer isso no início? Ou tem que treinar? Levantou a cabecinha, aqui, ó, já vi, ó, já vi pelo carteiro, esse carteiro tá fazendo alguma coisa. Tá entendendo? Quando levanta a cabeça. Isso tem que ter tempo. Já percebi que o foi é o verbo ser. Já entendi que entregue é o particípio do verbo entregar. Entregue. Entregue e entregado, tá? São duas formas. Uma forma chamada regular e outra irregular. É o particípio irregular do verbo entregar. Então, tem o verbo ser, tem o mais particípio, tem o carteiro entregando, que é o agente da passiva. Tem o sujeito, que é passivo, que é paciente. Por que o sujeito é passivo? Essa encomenda, ela não está entregando nada, ela está sendo entregue. Entendi, Xandão. Mas no início, Xandão, não levanta a cabeça. É natural. No início, Xandão, eu olho, mas não vejo. É natural. No início, Xandão, eu entendo, mas não aprendo. É natural. Só tem de ter alguém aqui para dizer para você que isso é natural. Natural é, mas a gente tem de escolher. Vai continuar assim ou vai mudar? Que isso é natural. Agora, se você quiser ficar neste patamar, tá bom. Tá bom. Problema não, ué. Qual é o problema? Quer ficar? Não tem problema nenhum. Agora, pelo menos que não fique enganada. Não é isso? Que não fique enganado. Tá lá sem saber, eu me coloco. Xandão, você fuma? Não fumo, não. No meu exemplo, não fumo, não. Mas se eu fumasse, gosto de fumar, como é que é? Cigarro eletrônico. Tem gente que é muito idiota, né? Mas então tá. Eu gosto de fumar um cigarro eletrônico. Pelo menos eu fumo sabendo o mal que isso faz, que a probabilidade é Xandão morrer de câncer de pulmão, mas eu faço. Mas eu não sou ignorante. Então a gente sabe que existe uma metodologia que tem de seguir, não adianta fazer diferente. Ok, mas não quero fazer. Mas sabe o porquê, não está sendo enganado, está tudo direitinho? Tá bom, é uma escolha. Agora, o pior é que de 10, 9,9 estão ali não por escolha, mas por ignorância. Aí eu não deixo. Meu aluno eu não deixo. Eu vou lutar por você. E no meu dia a dia? Porra, não gasto 1 grama de energia. Quer ficar aí? Beleza, então. Que bom, que maravilha. Então, cigarro é bom. Cigarro eletrônico, maravilha. E é bom para os pulmões, né? Dá uma limpada. Maravilha. Continue fumando. Tá bom? Olha lá. Peraí, segura um cadinho, danado. Agora repare, com o tempo você, ó. Eu quebrei o vaso da sala por acidente. Você já não é mais bobo. Tá vendo? Não vai pegar ninguém. No início você gosta de uma bombagerice, mas não vai pegar mais ninguém. Primeiro detalhe, repare que quem quebrou fui eu. Na hora que você chegou ao sujeito, e com o tempo você vai ficar sagaz em descobrir sujeito, eu quebrei. Eu pratiquei a ação de quebrar. EVA e pau no burro. Tá entendendo? Você não vai perder tempo, cara. Ó, olhou para a letra N, o atleta corre na pista. Aí você fica assim, é uma ação correr? Essas dificuldades só aparecem para quem bota a mão. Cara, você não imagina. Quando eu vou fazer comida... Olha aqui, não vou não.
Eu não queimo um arroz. Eu não faço um feijão ruim. A carne, quando eu faço um churrasco, a carne fica no ponto certinho. Aí você, bem mesmo? É. Agora, mas você faz? Não, não faço. Então pode ficar tranquilo. Mas se eu fizesse, não faz. Se fizesse é porque não faz. É mais ou menos assim. Quando você começar a fazer os exercícios, naturalmente vai acontecer o quê? Ainda na fixação, você está mais ou menos, principalmente na próxima etapa que vai ser amanhã. Amanhã não, na sexta-feira, fechar com aquela cereja. Então é natural que você comece a escorregar com as dificuldades naturais que vão aparecer, porque o gabarito é comentado, mas mesmo assim Xandão não está ali com você, está do seu lado pegando a sua mãozinha. O atleta corre. Porra, correr é uma ação. Esse atleta ele está praticando a ação de correr. Esses brancos são naturais. Aí você, com o tempo, repare, vai fazer assim. Calma. Na letra N, existe o pronome ser? Não. Tá bom. Na letra N, existe o verbo ser mais o particípio de um verbo qualquer? Também não. Tá bom. Na letra N, há o pronome reflexivo, eu me feri, tu te feriste, ele se feriu, nós nos ferimos, vós vos feristeis e eles se feriram. Repare que tem sempre um pronome aqui, não. Então, se é não, 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 repare, só pode ser voz ativa. Você viu o que eu fiz? Para ser passiva, sintética, tem que ter o pronome ser. Não tem. Para ser passiva analítica, tem que ter a locução verbal, verbo ser mais participe. Não há. Para ser voz reflexiva, a ideia aqui é literal. A ideia tem que ser reflexiva. Quando a ideia é reflexiva, você logo percebe que é. E não é. O atleta correu, ele corre e é corrido. Não, reflexiva não é. Então, se não é passiva, se não é reflexiva, é ativa e você partiu para a letra O. A carta foi escrita. Consente-se. Verbo ser. Escrita, participe do verbo escrever, escrito, só que a carta. Então ela tem que concordar, tem de ser escrita. E veja, não é para fazer. Ah, não é para fazer, mas olha o que você faria aqui, ó. Quer ver? Pela menina, tá mais ou menos, foi ela que escreveu, é agente, ó, agente da passiva, tudo bem. Aí você manda para dúvida, aqui nesta aula, o que é com muito cuidado. Tá quebrando o que tem de fazer. A sua preocupação quando vem para cá já não tá bom. Por quê? Porque você não está concentrado no que a gente tem de determinar nesta questão. Vozes verbais. Já tirou a concentração daqui? Lembra que para entender até menos concentração pode haver, mas sem concentração e foco você não aprende. Então fique preso ao foco, por favor. Então, se tem verbo ser, tem particípio. Se o sujeito é passivo, é BPA. Vai para a letra P. Ele se machucou. Se errar isso aqui, aí tem que rever. Rever conhecimentos. Rever como é que tá a vida. Não tem como. Xandão, mas mesmo essa, não erra, cara. Eu sei quando você erra. Então, ele se machucou, ou seja, ele machucou e foi machucado. Isso é VR. Vai para a letra Q. A mulher foi socorrida. Cuidado, Xandão, é verbo ser. Socorrida. Socorrido, socorrida é particípio. Repare que o agente da passiva são os bombeiros. E veja que a mulher, ela, o sujeito, sofreu a ação de ser socorrida. Xandão, tô bom demais. Se aqui eu tenho o verbo ser, mas particípio é VPA. Se eu errar, Xandão, vai continuar. Lembrando que existem processos. Aí você, na frente, vai ver o seguinte, que daqui a pouco isso se mistura, isso vai se misturar com outros assuntos, quando chegarmos às questões de prova, aí as dificuldades naturais aparecerão. Se a gente quebra qualquer uma dessas etapas, você percebe que você chega à frente, aonde a gente tem de chegar, com muitas fragilidades. Melhor, vou de novo, com muitas fragilidades. Com muita fragilidade.
E cada fragilidade vai gerar uma insegurança, um medo, uma ansiedade com a tendência de eu vou desistir. Tudo de que você não precisa se seguir a metodologia. Xandão, mas tem mais? Já? Tem mais. Repare, letra E. Os agricultores acordaram. Não tem o pronome se. Não tem verbo ser, mas particípio. Veja, não é reflexiva, é voz ativa, eu parti para a letra S. Tá entendendo? É o tempo. Eu me dei um presente. Calma agora, hein? Quem foi que deu? Fui eu. E quem recebeu esse presente? Fui eu também. Eu me dei. Eu não dei para ninguém um presente, eu dei a mim mesmo. Então, se eu dei a mim mesmo, a VR, voz reflexiva, está no ar. Vai para a letra T de tatu. Acompanhe. É hoje, Xane. Então, calma aí. Deixe-me olhar para você de novo. Espera aí. Só para você não se perder, hoje é a continuação do método Xandão que começou na segunda-feira, tá? E amanhã? Amanhã haverá mais. Amanhã o quê? Se você não tiver, eu vou aí. Eu vou à sua casa ligar a sua televisão. Tem que estar aqui com o Xandão. Por quê? Porque senão eu vou preparando você. Aí na hora de fazer, você vem me dando trabalho, faixa branca, fazendo força comigo, machucando comigo. Agora que você está evoluindo, está ficando bom, está ficando refinado, aí você vai embora, vai para a academia do outro. Eu, quando encontrar você, você vai ver. Tô velho, mas não tô morto. Mas vou machucar. Na hora de agora eu ganhar, você vai embora. Eu preparei você para você ir pro outro. Porra, tá brincando comigo, né? Então tá, então tem que estar quinta-feira, amanhã e sexta aqui também, tá? As plantas foram regadas pela minha avó. Já tô gostando de ver verbo ser, Xandão. Ó, regadas é o particípio do verbo regar, regado, ado e ido. Mas por que aí tá regadas? Xandão. É porque tem que concordar com as plantas. Faz a perguntinha à locução. O que foi regado? Foram as plantas. Pergunta a verbo, ele responde. Eu ainda não tenho essa confiança, Xandão. Isso é natural. Confiança vem com tempo. Confiança vem com segurança. Já reparou como é que medroso? Medroso é esporrento. É porque medroso, ele tem de fazer aquela, né? Ele tem que se proteger nesse esporro. Medroso, ele não consegue, entrou no lugar, por exemplo, né? Estou falando que não seja diferente. Ele está num lugar diferente, aí onde ele entra, ele quer falar com alguém, porque ele tem medo. Isso é medo, isso é normal. Até socializar gera uma segurança. Eu estou num lugar diferente. Então, eu estou num lugar diferente, eu entro num carro, num táxi, e eu tenho que conversar com o taxista, eu quero ficar bem. Eu estou aqui, mas eu conheço o taxista, tenho intimidade com ele. Isso é medo. Isso é natural. E no processo de estudo, a ciência também estuda isso, o medo vai acontecer, porque você tem o medo de errar, você tem o medo da frustração, estudar e não chegar a lugar algum. Quem não tem? Agora, não pode o seu medo ser maior que o meu. Isso é o que não pode acontecer. Como assim? Os nossos medos são iguais. Todo mundo que está aqui está com medo. Só não pode ser medo louco, que vai impedir você de chegar lá. Não. Só eu, Xandão, que não consigo. Isso é medo maluco. Não. Você consegue. Basta realmente você querer. Esse é o primeiro passo. Se quiser... Ah, Xandão, se eu querer... vamos estudar, né? Então tá. Então esse sujeito é passivo, é VP. Tem verbo ser, mas participa, é VPA. Vai para a letra 1. Os amigos despediram-se, ou um acenou para o outro. Eu acenei para ele, ele acenou para mim. Então, entre ele e mim, há uma clara VR, voz reflexiva, com uma ideia de reciprocidade. Xandão. Mãe, tem, Xandão? Tem. E se eu quiser comprar, Xandão, com desconto hoje, ainda dá. Aí, ó, clica aí no link não, aqui, ó, no QR Code. Então entra aí, então joga aí no link, a rapaziada bota, como eu disse, um negócio aí na sua mão, desconto, pequenininho. Não vai botar nada grande não, negócio pequenininho mesmo, micharia. Tá bom? Tá bom, Xandão. Vai para a letra V. O filme foi assistido, repare, é verbo ser. Assistido é o participe do verbo assistir. Esse filme não está assistindo nada, ele está sendo visto. Tá entendendo ou não? Então, se o sujeito aqui é o filme, como é que você sabe que é o sujeito, Xandão? Eu perguntei, o que foi assistido? Ele me deu, ó, o sujeito, o filme.
Então, se este sujeito que aqui está é um sujeito que você era passivinho, e qual é, Xandão? Era. Não adianta ficar de qual é, não? Qual é? Espera aí que eu tô aqui, a minha bermuda tá também apertadinha. Não tá legal, não. Qual é? Ah, qual é nada. Você estava passivinho, achando que estudar língua portuguesa é igual estudar, sei lá, Código de Posturas Municipais. Não tem nada a ver, cara. Aqui não tem que ficar lendo e vendo filminho, não. Aqui você vai ser agente da sua mudança. Língua portuguesa é ciência louca, é diferente. Então aqui, ó, você sagaz que já está, viu que o sujeito é passivo. Você deixou de ser. Se sujeito é passivo, é VP. VP com verbo ser e participe, pode acreditar que é VPA. E na letra W, Xandão, se errar, é uma coça. De cipó cabeludo, mas meu pai tá vendo aí, meu pai conhece cipó cabeludo. Batiam no meu pai de cipó cabeludo, coitado, tinha a perna fininha. O quê? Mas ardia que era desgraça. É o que ele fala, né? Então, ó, consertam-se carros nesta oficina. Primeira pergunta. Xande, vou acertar. Vou fazer sozinho, sozinha. Então faça. O que eu vou perguntar aqui? Consertam-se carros nesta oficina. Eu vou perguntar o verbo. Perguntar assim, ó. O que é consertado aqui? Xandão, essa jogadinha eu vou... Calma, cara. Calma. Essa jogadinha é com o tempo. Não é agora, não. Mas eu vou fazendo com você. Você vai fazendo. Vai ter ali o gabarito. Você erra, certo? Isso é natural. E depois você nem vai usar isso, acredite. Então, perguntei ao verbo, ele me deu. São os carros que são consertados. Então, se aqui o sujeito está presente, a pergunta é a seguinte: esses carros, eles consertam ou eles são consertados? São consertados. Então, o sujeito aqui apresentado é um sujeito passivo. Repare, se o sujeito é passivo, é VP. VP com C é VPS. Ah, Xandão. É o mesmo S, né, Xandão? É. O S do C é o S de VPS, de voz passiva pequenininha, chamada de sintética. Ou, se o C é pronome, pronominal. Vai para a letra X. Deixe-me só beber um golinho de água aqui para levantar o moral. Vamos lá. Os alunos respeitaram o professor durante a explicação. Primeira pergunta que ele faço. Agora vou fazer diferente. Olha só. Tem o pronome se? Não. Você fazendo a questão em casa, com tempo, você está fazendo. Não tem, ó, não tem o pronome se. Se não tem o pronome se, não é VPS. Estou gostando. Respeitaram. Não é uma locução verbal, só tem um verbo, respeitar. Locução são dois verbos. O que aqui vai interessar para a gente. Não, é só um. Respeitaram. Não tem locução verbal. Tudo bem. Então, se não tem locução verbal, não pode ser VPA. Tem uma ideia aqui reflexiva que é muito clara quando aparece. Melhor, os alunos respeitaram o professor. Uma ideia reflexiva? Não, só se os alunos se respeitassem. Não é respeitar o professor. Então, não é ideia reflexiva. Se não é reflexiva, se não é passiva analítica, se não é passiva sintética, só pode ser VA, voz ativa. Xandão, na boa, bota aí para fora. Mas quando você faz, fica fácil. É que, na verdade, cara, você está entendendo. Aí, só que você acha que entender é aprender. É por isso que amanhã você vai estar aqui. É por isso que sexta-feira você vai estar aqui. Que eu ainda tenho de mostrar a você que até agora você não aprendeu nada. Não aprendi. Ah, Xandão, vou parar então. Vou parar, não aprendi nada, Xandão. Não aprendeu nada. O que você está até agora é entendendo. Se tiver, né? No máximo você está entendendo. Você só vai aprender amanhã. Quiçá na sexta-feira. Porra, Xande. Não é mole, não. Olha a outra. Os dois irmãos abraçaram-se. Eu abracei o irmão, o irmão me abraçou. Então, entre ele e mim, há uma clara ideia de reciprocidade. Voz reflexiva com ideia de reciprocidade. A derradeira para eu olhar para você. O bolo foi preparado com muito carinho. Preste atenção. Eu pergunto, verbo ser está presente? Tá. Particípio, aderido, tá aí? Tá.
Perguntei ao verbo, o que foi preparado? O bolo. Ele me deu o sujeito. Bota a cabeça para funcionar. Esse bolo, ele pratica a ação de preparar ou ele sofre? Ele sofre. Se ele sofreu a ação de ser preparado, é um sujeito passivinho. Você era, né? Deixa eu ver. Você era. Tava achando que era ficar deitadinho, sentadinho, olhando para minha carinha. Se fosse, repito, um cara bonito, Brad Pitt, né? Reinaldo Giannichini, vai ficar olhando pro cara feio, falando com você, e você não anotando nada? Porra, aí é conversa. Isso aqui não é conversa, não é aula, cara. Então tem que anotar. Então repare que esse sujeito aqui é passivo. Se é sujeito é passivo, é VP. Com locução verbal é VPA. Acha de... Eu tô conseguindo e vou chegar lá. Pode acreditar. Tem que ter calma. Um detalhe importante. Semana que vem, deixa eu mostrar para você aqui, ó, para quem está presente. Que é isso, Xandão? Na semana que vem, a gente vai fazer um super evento. Polícia Federal, de 14 a 17. Quer participar? Tem de se inscrever. Também. Tem de se inscrever. Ah, Xandão, não gosto de negócio de ficar me inscrevendo. Tem de se inscrever. Semana que vem, de 14 a 17 de outubro, Polícia Federal, Operação Especial. Maneiro pra caramba o evento. Você vai ter de participar. Outro detalhe importante, só para terminar, não se esqueça de que aqui a gente está criando um método, mostrando para você como é que funciona a plataforma do Xandão, por meio de método. E aí, já que é um método, começamos na segunda, amanhã é o quarto momento do método e sexta é o quinto momento do método. Xandão, depois dos exercícios de fixação, eu faço o quê? É amanhã, para finalizar com rima. Pode crer. Estou esperando você. Um grande beijo a todos. Fiquem com Deus. Valeu, obrigado, tchau, tchau. Obrigado.